Eu sempre tive curiosidade com impressão 3D e também um certo receio. Então eu decidi que só ia aprender na prática quando tivesse uma impressora aqui comigo. E agora, depois de quase 300 horas imprimindo e olhando para tudo que eu consegui criar, eu finalmente entendi por que tanta gente se apaixona por isso. Hoje eu vou te contar como foi começar do zero e tudo que eu aprendi no caminho. E quem sabe não está na hora de você também dar esse primeiro passo. E para começar essa jornada, a impressora que me acompanhou foi a Anycube Cobra 3V2, um modelo que promete ser o equilíbrio ideal entre potência, facilidade de uso e preço justo. Ela foi a minha porta de entrada no mundo da impressão 3D e ao longo dessas quase 300 horas me ensinou muito, inclusive aonde ela brilha e aonde ela poderia melhorar. Então deixa eu te mostrar o que essa máquina tem de especial e por que ela pode ou não ser uma boa escolha para você também. A impressora veio numa caixa única contendo a impressora e também o sistema multicor ACE, mas calma aí que a gente vai falar bastante sobre ele. A caixa é bem grande e seu conteúdo veio muito bem protegido. A primeira parte com os componentes de montagem, em seguida o ACE e então a impressora em si. Todos os componentes vieram muito bem identificados e dá para seguir o manual de instalação de maneira bem fácil. Eu comecei removendo algumas abraçadeiras de plástico, depois soltei os cabos e conectei o USB-C diretamente na cabeça de impressão. A impressora veio também com as ferramentas necessárias, mas eu preferi utilizar as minhas próprias ferramentas para fazer com que a montagem fosse mais rápida. Depois disso, eu fixei a cabeça de impressão com 4 parafusos, instalei a tela da impressora e conectei o segundo cabo do motor do eixo X. Instalei o suporte dos cabos e o Purge Wiper. Em seguida, eu instalei o tubo de filamento e o porta-carretel, mas eu ignorei o fato de que a minha versão era de impressão multicor, então eu tive que retirar para instalar o sistema do ACE. Instalei o cabo de sinal e os tubos de filamento do ACE. Depois disso, verifiquei se a cabeça de impressão estava firme e as correias estavam esticadas, e por incrível que pareça, não precisei fazer nenhum ajuste, ponto positivo para a Anycubic. Eu recebi também 4 rolos de filamento PLA, 2 brancos, um preto e um vermelho brilhante de alta velocidade. Mas na impressora veio também um pouco de filamento PLA cinza. Vendo o manual, havia uma parte para a instalação da câmera que vem com a impressora, porém faltava o suporte dela. E aqui que as coisas começaram a ficar interessantes. O manual dizia o seguinte: primeiramente, imprima o suporte da câmera, então combine com a câmera. O modelo já está na máquina. Nessa hora, eu tive uma sensação estranha, porém muito bacana. Então quer dizer que eu vou usar a impressora para imprimir o suporte da câmera para ver o que está sendo impresso na impressora. E foi aqui que ela me ganhou. Eu nunca havia pensado que eu poderia utilizar a impressora para criar melhorias para ela mesma. Isso já me abriu um mundo de possibilidades, porque aqui mesmo eu já estava vendo que ela ocupava bastante espaço, então eu já estava pensando como que eu vou resolver esse problema. E eu vou mostrar para vocês logo mais. Liguei a impressora, conectei na Wi-Fi, conectei o pendrive que veio nela e aguardei o processo de calibração que levou cerca de 5 minutos. Depois disso, na própria tela da impressora, eu selecionei o modelo do suporte da câmera e ela começou a imprimir. O processo levou cerca de 40 minutos e pronto, eu já estava com a primeira impressão em mãos. Tudo isso parecia bruxaria. Eu acho que essa sensação deve ser a mesma de todo mundo em sua primeira impressão. Como é que esse fio de plástico virou um objeto real e funcional? Bem, aqui eu montei a câmera no suporte e o suporte na impressora. Depois disso, eu carreguei o ACE com 3 dos 4 filamentos e fiz o processo de extrusão para remover o excesso de filamento e garantir que estava tudo certo. Tá vendo esse restinho de filamento saindo ali? Eu não sei se esse é o termo real, mas o povo refere a ele como poop ou cocô. Acho que pelo formato que ele tem. E a impressora joga ele para fora de qualquer maneira. E aqui eu já estava pensando, eu vou imprimir algo para também melhorar esse ponto. Eu acho que esses probleminhas que aparecem na impressora são propositais, para acender aquela fagulha de criatividade e solução de problemas e fazer com que você realmente aprenda a utilizar a impressora para resolver problemas reais e não só ficar imprimindo esses barquinhos que todo mundo imprime. Falando em barquinho, acho que eu exagerei um pouco e já imprimi vários deles. O nome desse carinha aqui é Bench, e pelo que eu pesquisei, ele é o objeto 3D mais impresso no mundo todo. Ele é utilizado para testar impressoras 3D e foi desenvolvido como uma forma de teste de tortura para a impressora, devido a diversos tipos de geometria que ele tem. A versão que vem embutida na impressora é o Speed Bench, que imprime em apenas 15 minutos. Pelo que eu pesquisei, em sua primeira versão ele foi desenhado para ser impresso em 1 hora. Porém, lá em 2015 haviam impressoras que levavam até 3 horas para imprimir esse barquinho e com muita dificuldade. A versão mais rápida que eu imprimi do Bench foi utilizando o modo Sport da impressora com um filamento vermelho de alta velocidade, e ele terminou em cerca de 12 minutos, o que é incrível. Bem, por tudo que eu falei, você já deve ter percebido que eu gostei demais dessa impressora, certo? Mas calma aí que eu vou te contar dos problemas que eu esbarrei também, e como eu solucionei eles, ou não.
Mas primeiro, falando um pouco das características da Anycubic Cobra 3V2, ela é uma impressora com área de impressão de 250 por 250 por 260 mm. Ela é a atualização da Cobra 3, uma impressora que, pelo que eu pesquisei, haviam diversos problemas, e parece que a Anycubic resolveu todos esses nessa versão 2. E o melhor, quem tinha a versão anterior consegue fazer upgrade apenas substituindo alguns componentes. As melhorias foram as seguintes: melhorias no eixo XY para aumentar o sucesso de impressão, um novo bico de impressão de ponta para minimizar o vazamento de filamento durante a impressão, câmera em 720p HD e sistema multicor de até 8 cores. E os pontos que me chamaram a atenção foram o seguinte: o sistema de impressão de até 8 cores, o sistema de secagem ativa de filamentos, o sistema avançado de autonivelamento, a velocidade máxima de impressão de 600 mm por segundo, o que é muito rápido. A instalação simples e mínima. Eu levei cerca de 20 minutos para remover da caixa até começar a primeira impressão. E o software do ecossistema da Anycubic. Isso quer dizer que ela praticamente imprime sozinha. Eu havia conversado com um colega que teve uma impressora 3D no passado, e ele me contou sobre a dor de cabeça que era fazer uma impressão. Tinha que nivelar manualmente com a ajuda de um papel a cada impressão. Com essa aqui, eu só seleciono o bed leveling quando for imprimir e pronto. Com um ACE Pro, é possível imprimir peças em 4 cores diferentes, ou até mesmo 8 cores, caso você tenha 2 ACE Pro. E o mais legal dele é que ele não faz só a alimentação automática, mas ele também faz a secagem do filamento. Isso é muito importante, um filamento molhado com certeza vai estragar a sua impressão. Antes de seguirmos com o vídeo, eu queria deixar claro que a Anycubic me enviou essa unidade da Cobra 3V2 para teste, mas não há qualquer tipo de patrocínio envolvido. Eles não têm controle sobre o que eu vou falar e nem vão ver esse vídeo antes de vocês. Como sempre, todas as opiniões aqui são minhas, baseadas nos testes que eu fiz. Para impressão 3D, precisamos de duas coisas, fora a impressora e o filamento, claro. O primeiro deles é o software do fatiador ou slicer, e o segundo item é o modelo 3D, geralmente o arquivo STL. Existem diversos slicers para impressoras 3D, e o da Anycubic se chama Anycubic Slicer Next, que é um slicer baseado no Orca Slicer. Nesse software temos acesso direto a milhares de modelos que podemos simplesmente selecionar e mandar imprimir. Basta selecionar Maker Online ou acessar o website makeronline.com. Aqui podemos pesquisar por algum modelo como, por exemplo, esse Ace Overhead Mount, que serve para colocar o módulo do ACE em cima da impressora. Lembra que eu falei que ela ocupava muito espaço? Aqui podemos apenas clicar em Download e Open e o projeto já vem aberto e parametrizado para impressão. E o melhor, totalmente gratuito. Essa impressão é bem demorada devido à complexidade e o tamanho das peças e leva cerca de 1 dia e 9 horas para a conclusão, e quase 800 gramas de filamento. Existem também alguns websites que têm conteúdos gratuitos e pagos, como por exemplo o Coats 3D. Nesse site, por exemplo, eu encontrei a versão Ultimate do Ace Overhead Mount, que vem com alguns recursos extras como uma gaveta e outros suportes. Esse modelo específico eu paguei cerca de 6 euros, mas eu acho que valeu muito a pena, porque deixou tudo bem organizado. Mas diferente do modelo padrão, esse aqui levou cerca de 3 dias e quase 2 kg de filamento para ser impresso, mas eu gostei bastante do resultado. Outro detalhe importante a se citar é que caso você esteja pensando em uma impressora 3D como um negócio, existem alguns modelos nesses websites que não permitem a utilização de forma comercial, então sempre verifique antes de querer sair vendendo algo por aí. Você pode baixar qualquer modelo de qualquer um dos websites que eu mostrei, como por exemplo esse aqui que eu achei no site da Maker Road de uma Pokébola com um mecanismo de trava. Um detalhe muito importante é: ao utilizar os conteúdos do Maker Online, a impressão já vem praticamente pronta, já que normalmente os modelos são prontos para a impressora da Anycubic. No caso da Maker Road, Printables, dentre outros, pode ser que você precise ajustar as configurações para a impressão sair perfeita. Nesse caso aqui da Pokébola, eu vou só garantir que a impressora está selecionada corretamente, juntamente das cores, e posso clicar ali em cima em Slice Plate, o que vai efetuar o fatiamento da placa. Esse processo de slicing é literalmente fatiar em camadas o modelo de impressão. Afinal, a impressora 3D vai imprimir camada por camada, então o que é feito é uma tradução do modelo do arquivo STL ou 3MF para G-Code, que é uma linguagem de computação em que CNCs ou impressoras 3D utilizam para coordenar os movimentos. Basicamente o que ela faz é informar qual ponto a impressora deve se movimentar e quanto de material vai ser injetado. Aqui podemos também puxar essa barrinha do canto para ver o que a impressora vai fazer em cada camada. Essa impressão específica ela vai imprimir uma peça de cada vez para economizar o filamento. Caso você esteja imprimindo uma peça com múltiplas cores, existe muita dispersão de material, já que o bico de impressão precisa ser limpo. Isso gera o pulp que falamos anteriormente.
Então, mesmo com o sistema multicor, sempre que possível, é bom fazer as impressões separadas, caso você queira economizar filamento. Depois de verificar se a impressão está correta, podemos clicar em Remote Print, selecionar a impressora, verificar as cores e clicar em Start Print. Mas antes, podemos selecionar algumas outras opções, como por exemplo, o Bed Leveling, para fazer o alinhamento da cama de impressão. Se ela estiver desalinhada, você pode perder a sua impressão. Antigamente, era necessário efetuar isso manualmente, mas as impressoras mais novas, isso é automático. Com o Resource Compensation, a impressora vai vibrar e tentar detectar ressonâncias para compensá-las. Com esse processo, a impressora vai vibrar por alguns segundos para efetuar essa detecção, e isso vai ajudar a evitar o warping ou deformação na hora da impressão. O AI Detection serve para detectar falhas na impressão como o espaguete, que é quando uma impressão sai toda errada e o filamento fica parecendo um espaguete. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. O time-lapse é para fazer aqueles vídeos bacanas mostrando todo o processo de impressão. E o Flow Calibration é para garantir que o fluxo de saída de material está correto. Sendo bem sincero, vale a pena marcar todas as opções. Eu só não marco sempre o Flow Calibration, porque eu não tive problemas ainda. E quando eu quero uma impressão mais rápida, como um teste, por exemplo, eu desativo tudo só para ganhar alguns segundos. Clicando no Start Print, iremos para a tela do Workbench, onde conseguimos ver os status da impressora, como temperatura, sistema multicor, dentre várias outras coisas. E aqui podemos também ativar a secagem de filamento e ativar o Auto Refill, que é uma função muito interessante. Digamos que você quer imprimir algo, porém o filamento já está no final e não é o bastante para terminar a impressão. O que o Auto Refill faz é, caso você tenha dois filamentos compatíveis, do mesmo material e cor, assim que o filamento acabar, ele automaticamente começa a utilizar o outro sem necessidade de intervenção humana. Isso salva demais, e graças a esse recurso eu consigo utilizar até o último centímetro do filamento. Agora, basta esperar. No caso da Pokébola, são 7 horas e meia. Após isso, podemos retirar a impressão e montar, e temos esse resultado aqui, que para mim ficou perfeito. Eu realmente não consegui ver nenhum defeito nela. Eu já estou rodando essa impressora há quase 300 horas e eu estou muito feliz com os resultados. Eu já imprimi vasos de planta, uma case para o meu baralho de Uno, um jogo do Connect4 em que as bolinhas fazem uma separação automática, um limpador de salada e o que eu mais gostei, o Gridfinity, que é um sistema open source de organização. Eu achei isso a coisa mais incrível. Basicamente você imprime os grids, que são essas peças aqui, e os bins, que são as caixinhas para armazenar algo. E elas se encaixam. É um processo bastante demorado, porque você precisa imprimir muito, mas tem todo um ecossistema para isso, bem como diversos modelos já prontos, como por exemplo, esse aqui para armazenar essa ferramenta para retirar as rebarbas. Esse suporte para minha etiquetadora, o suporte para as fitas, suporte para cartão SD, NVMe, bateria de câmera. As possibilidades são infinitas, por isso o nome Gridfinity. Existe também um website onde você pode desenhar os seus próprios modelos, e diversos outros sistemas de organização, como Underwear, Honeycomb, Storage Wall, dentre vários outros. Mas isso é assunto para o vídeo inteiro dedicado à organização. Deixe aí nos comentários se você quer que eu fale sobre isso no futuro. Sobre os filamentos, essa impressora consegue trabalhar com PLA, que é um filamento mais comum e mais barato, ideal para 90% das coisas que você vai imprimir, PETG, que é utilizado para peças em que precisam de mais durabilidade, como engrenagens, ferramentas, e ele também tem mais resistência ao calor, e o ABS, que é o mesmo plástico utilizado nos blocos de Lego. E sim, dá para você até imprimir seu próprio Lego. O único problema do ABS é que ele é um material tóxico, então é recomendado que ele seja impresso em um ambiente com boa circulação de ar ou com uma impressora fechada, como a Anycubic Cobra S1, que possui um filtro de carvão ativo. Mas também não é o ideal que você esteja próximo da impressora durante esse processo. Desses filamentos, o PLA é o mais fácil de imprimir. O PETG pede um pouco mais de cuidado porque você precisa de uma temperatura maior. E de todas as impressões que eu fiz, até agora 99% foram com PLA. Mas eu fiz o lavador de frutas em PETG e estou com vontade de explorar mais o uso desse material porque ele é muito bacana. Os rolos de filamento vêm em diversas cores, tamanhos, pesos e características, como por exemplo esse filamento aqui que é chamado de Metal Rainbow, que eu usei para imprimir essa Labubu. E sim, dá para imprimir esse negócio aqui que virou uma febre. Eu não entendi qual é a graça dele, mas eu fiz um para testar o filamento. Você deve estar pensando agora, não é possível que essa impressora seja perfeita. Ele deve ter passado por algum problema. E sim, você não está errado em pensar nisso. Eu perdi algumas impressões já. Mas para ser sincero, a maioria por desconhecimento meu e falta de configuração do filamento. Como eu falei para vocês, eu peguei muita coisa parametrizada em outros websites e coloquei para imprimir direto, sem configurar para minha impressora. Mas depois de ajustar os parâmetros, eu consegui a impressão correta. Quando eu fui imprimir PETG pela primeira vez, o filamento agarrou no bocal da impressora e bloqueou a impressão. Quando eu acordei no outro dia, entrei em pânico, porque eu achei que eu tinha quebrado a impressora. Mas depois de pesquisar na documentação que foi exibida diretamente no display da impressora, eu consegui abrir a cabeça de impressão e efetuar a remoção. Desde então, eu não tive mais esse problema.
Pelo que eu conversei com alguns amigos, isso é normal. Toda impressora vai passar por isso algum dia. Afinal, nada mais é do que plástico sendo empurrado por um bocal a mais de 200 graus Celsius. Uma hora vai dar merda e então você vai precisar fazer uma manutenção básica, independente do modelo ou da marca da impressora. De propósito, eu evitei lavar a placa de impressão com água e sabão como pede o manual, e somente após 200 horas de impressão eu comecei a ter problemas de aderência do material. E aí eu fui lavar a placa? Não, eu virei do outro lado e a impressão saía perfeita. Ainda não lavei a placa depois de todas essas horas de impressão, exatamente porque eu queria fazer um teste, mas eu não recomendo que você faça dessa maneira. Todos esses problemas que eu acabei de falar, como vocês podem ter percebido, foram ou causados por mim ou são comuns. Mas agora vamos ao que eu realmente não gostei. O suporte da câmera para time-lapse tem uma posição muito ruim e a qualidade também não é das melhores. Eu estou pensando em desenhar um outro modelo de suporte e adaptar uma câmera da Logitech que eu tenho aqui sobrando. Eu já vi que ela funciona, já que nada mais é do que uma câmera conectada ao USB. Mas se o seu objetivo for fazer time-lapse para postar no Instagram ou em outro lugar, a qualidade da câmera não é muito boa. O AI Detection funciona, mas nem sempre. Houve vezes que ele detectou o espaguete, que era inexistente, e vezes que ele nem detectou e continuou imprimindo. Eu não confiaria 100% nela, mas acho que ela ainda pode melhorar, já que isso é provavelmente software. O Anycubic Slicer Next é bem interessante e funcional, mas até o momento a impressora não tem suporte a outros slicers, te deixando preso ao software da Anycubic. Se você tiver apenas uma marca de impressora, isso não vai ser um problema, mas se você tiver mais de uma marca, isso pode ser um incômodo ter que abrir vários aplicativos diferentes. Mas com relação a isso, eu enviei um e-mail para a Anycubic e eles responderam que vão abrir o suporte dessa impressora logo mais numa próxima atualização. A tela da impressora é bem funcional. Ela entrega o que propõe, mas o ângulo de visão não é muito bom, o que me incomodou às vezes. E o maior ponto negativo para mim é a questão do fan sempre ficar ligado. Mesmo se a impressora estiver em stand-by, o fan não é desligado. Isso me incomoda às vezes. Como vocês podem ver, ela está aqui atrás de mim. E dessas quase 300 horas, pelo menos umas 200 ela esteve em funcionamento enquanto eu estava aqui no mesmo cômodo. O barulho de funcionamento é um pouco chato, mas nada que me atrapalhasse a trabalhar. Mas de verdade, se você tiver a possibilidade de colocar ali um cômodo separado, faça isso. Aqui na Europa, essa impressora está custando 400 € no momento de gravação desse vídeo, já com sistema multicor e de secagem. No Brasil, eu encontrei apenas a primeira versão da impressora e ela está saindo na faixa de R$4.000. Comparando ela com as suas competidoras, ela custa o mesmo valor da Bambolab A1, só que sem sistema multicor, e cerca de 100 € mais barato que o modelo completo da Bambolab. Porém, o da Anycubic ainda tem o secador de filamento, então claramente está na frente. Com relação à Creality, ela custa 150 € mais barata que a Ender 3 V3 Plus, que vem sem câmera e sem o sistema secador de filamento. No geral, eu acho que é uma solução sólida e com um ótimo custo-benefício, e sinceramente, como marinheiro de primeira viagem, foi muito boa a experiência para entrar nesse mundo de impressão 3D. O problema maior agora que eu tenho essa impressora é que eu quero mais. Seria muito bom ter mais de uma impressora para imprimir várias peças ao mesmo tempo. Infelizmente, a única maneira de escalar a produção é comprando mais impressoras. Quem sabe um dia desses. Para mim, essa jornada está sendo incrível, e eu já consigo ver alguns projetos como cases para NAS, SBCs, mini hacks e muito mais. Mas me conta aí nos comentários se eu consegui tirar as suas dúvidas sobre como iniciar na impressão 3D e o que você gostaria de ver relacionado a esse assunto no canal. Queria deixar aqui também um agradecimento aos membros do canal. Vocês fazem com que essa jornada aqui seja muito mais agradável. Se você não é membro do canal, considere virar um ou apoiar pelo Ko-fi. Com isso, você me ajuda a trazer mais conteúdo relacionado à tecnologia e tem acesso antecipado aos vídeos e é um canal só para membros no Discord. Lá você pode sugerir e tirar as suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos numa próxima aí. Valeu!